O escorço constitui o princípio da perspectiva geométrica, o que quer dizer que se você deseja aprender a desenhar em perspectiva algum dia, convém começar pela compreensão do que é escorço. E o que é escorço? Observe essa borrachinha. Lembram dela? Esse exemplo começa a tornar-se um clássico aqui do canal, hein? Observem a capa da borrachinha. Se observarmos essa capa bem de frente, nós poderemos perceber essa face em toda a sua extensão. Porém, se rotacionarmos a borrachinha um pouquinho só, mágica, ilusão de ótica, o que acontece? Essa área, esse canto que aproxima-se dos olhos do observador, parece engrandecer-se, parece tornar-se maior, enquanto que esse outro, mais afastado dos olhos do observador, parece tornar-se menor, quão maior o grau de rotação da borrachinha. E sobre esse espaço que fica entre esses cantos, esse espaço sofre um encurtamento, um achatamento, o que os falantes de língua inglesa chamam de foreshortening, que é o próprio escorço. Você já entendeu o que é escorço? Perceba, eles têm, você sabe, na realidade, o mesmo tamanho, tanto esse lado quanto este outro. O que nós observamos aqui, o que nós percebemos aqui, é uma ilusão de ótica. Isso é escorço, tá certo? Isso pode ser visto na figura humana, tá bom? Aqui no Robobob, o Robobop, né? Podemos ver também aqui nesses manequins, tá bom? No caso do tronco, o tronco tem um destaque especial em relação a outras partes do corpo. Todas elas podem ser rotacionadas e postas em perspectiva, cabeça, tronco e membros. Porém, quando a caixa torácica e o quadril são postos em perspectiva, são postos em escorço, ou seja, quando a caixa torácica ou o quadril aproxima-se dos olhos do observador e o outro se afasta, né, como é o caso aqui, nós temos o quê? Um desdobramento disso em todas as outras partes do corpo. Então, o tronco terá destaque no tocante a isso. Vamos observar as pernas. Esse lado do quadril foi lançado para a frente. Ele projetou, consequentemente, a coxa também para a frente, com destaque para o joelho. Essa área mais afastada aqui, tá certo? O topo da coxa, essa área conexa ao quadril, ela sofre tal encurtamento, ela sofre tal escorço. Com essa outra aqui acontece o contrário. O topo da coxa, né, essa área da perna que é conexa ao quadril, ela está engrandecida, enquanto que essa outra área aqui, que se afasta do observador, né, essa área aqui, essa região do joelho, sofre o escorço, sofre o tal encurtamento, tá bom? Então, embora o tronco ele requeira uma atenção toda especial, nós precisamos começar o domínio do escorço pela percepção do braço, tá? Porque será mais simples para vocês. Notem o seguinte, o escorço ele tem diferentes graus. Esse grau é acentuado pela rotação, tá, da figura. Note que aqui nós temos um braço que pode ser visto aqui na sua porção lateral em uma extensão quase que total, tá? Aqui nesse outro caso nós temos o que? Uma rotação do braço, a mão aproxima-se dos olhos do observador. E nesse terceiro exemplo o que é que nós temos? Nós temos um destaque, um destaque da mão, um engrandecimento da mão. A mão é avolumada, tá certo? Por estar demasiado próxima dos olhos do observador, enquanto que o canto aqui do braço, que seria o topo do braço, ele sofre um encurtamento. Existem diferentes recursos gráficos que nos permitem melhor perceber essa rotação. Mas vamos começar pensando no retângulo. Se você quer fazer algo parecido, você precisa ser capaz de perceber o braço como um retângulo. Desenhe um retângulo e tente localizar o centro geométrico do mesmo. Centro geométrico, professor? Sim. Ligue com diagonais, tá? Essas arestas do retângulo. Ligue esse ponto a esse com uma linha diagonal. Proceda da mesma maneira no sentido oposto. Ligue esse vértice aqui, tá? A esse outro. Você terá um X dentro de um retângulo. Esse X, se ele for bem feitinho, ele vai te oferecer o centro geométrico do retângulo. Para que eu quero saber isso, professor? Porque você pode encaixar nessa estrutura com maior facilidade as diferentes partes, tá, do braço. Aqui nós temos o deltoide, aqui a porção medial do braço, ou seja, bíceps e tríceps.
Aqui, ó, coincidindo com essa linha do meio, nós temos o cotovelo. Temos aqui, próximo, bem próximo ao centro, a articulação, tá? Ponto de articulação. E aqui nós temos o antebraço. Aqui nós temos a mão. Como a mão representa uma dificuldade à parte, vamos ignorá-la por enquanto. Tudo bem? Vocês conseguem perceber o braço? Agora imagine que isso é uma parede. Que você está vendo, visualizando essa parede bem de frente. E me responda a seguinte indagação. Se você, observador, vier bem para cá, para esse canto da parede, tá? Você veio para cá, você saiu de frente e veio aqui para um dos lados. Como é que você vai observar essa parede? Será que você vai observá-la? Diga-me você. Algo assim? Acredito que é correto pensar que se você for para esse lado aqui, observar a parede a partir desse canto, você vai observar lá algo assim. Parece uma parede ou não? Essas linhas aqui, ó, na lateral, nós mantemos paralelas entre si. Essas aqui, do topo e da base, nós traçamos com diagonais. Vamos localizar o centro geométrico dessa figura. Como é que você faz? Você liga diagonais. Você liga essas extremidades aqui, esses vértices, com diagonais. Isso aqui é o tal centro geométrico. Se você seguir esse esquema, você pode ter aqui, ó, uma curva para representar o ombro, outra para representar o bíceps. Aqui você tem a articulação. Aqui abaixo o que é que fica? O cotovelo. Aqui nós temos uma curvinha para representar o tríceps. Essa aqui, ó, tríceps. E aqui nós temos o antebraço. Sim, senhor. O antebraço pode ser representado com um cilindro. Tudo bem? A verdade é que é uma estrutura cônico-cilíndrica. Quer dizer, aqui nós temos uma área maior e aqui na proximidade do pulso nós temos uma área menos dilatada, né? E aqui nós teríamos a mão. Repito que no momento nós não vamos nos preocupar tanto com a mão, tá? Para não gerar dificuldades. Você compreendeu o raciocínio? Isso aqui é perspectiva, isso aqui é escorço. Essa área foi apequenada, tá? Essa área foi apequenada. Essa outra área que aproxima-se dos olhos do observador foi engrandecida, foi avolumada, foi destacada por uma ilusão de ótica, por um efeito de perspectiva, tá? Estou aqui definindo um pouquinho mais a mão, mas você não precisa se preocupar tanto com isso no momento. Já é difícil bastante pensar no braço, para quem está começando. Tudo bem? Definir um pouquinho só, para não ficar tão feio. Tá bom? Você já conhece o nosso trabalho? Quer aprender a desenhar? Se inscreve no canal e clica no sininho para conhecer outros vídeos como esse. Mas apenas se o que você quer é realmente aprender a desenhar. A pessoa não quer aprender a desenhar não, mas eu achei esse vídeo legal. Então deixa a tua curtida aí, ajuda, deixando a curtida, tá bom? Você gostou do vídeo, você se divertiu? Então é justo deixar uma curtida, tá bom? Agora, se o que você quer se aprofundar de verdade, você vai assistir o vídeo sugerido pelo canal, tá certo? Esse vídeo sugerido acima. Tá? E você, se você quiser fazer uma imersão completa, quiser se aprofundar de verdade nos tópicos do canal, eu sugiro que você assista a playlist. Assistir a playlist vai te dar uma imersão como poucos canais aqui no YouTube oferecem, tá? Muito conteúdo de qualidade. Despeçam-se do Robobop. Essa piada é muito antiga, eu fiz esse cartão há um tempão. Gostaram? Abraço, até um de meus próximos vídeos.